Olá a todos, meu nome é Fernanda Pedrosa de Paula, eu sou de Belo Horizonte e eu vou contar para vocês um pouco da minha trajetória como educadora, né? Eu considero que eu fui muito sortuda, porque eu tive a oportunidade logo na infância de ter o meu primeiro aluno, que foi o meu pai, Paulo, que sempre foi uma pessoa trabalhadora, mas de origem humilde, e que carregava com ele uma grande tristeza, porque ele tinha tido a oportunidade de estudar só até a 2ª série. E aquilo para mim era uma motivação muito grande, porque eu então almejava chegar na 2ª série para que eu pudesse justamente ensinar para ele tudo aquilo que ele não tinha aprendido até então. E quando eu consegui chegar nessa etapa, eu lembro que ele comprou uma lousa que nós penduramos no quintal de casa, e era o lugar onde eu esperava toda noite ele, ansiosa, e ele, gentilmente, com toda a generosidade e paciência, se sentava à minha frente, depois de um dia cansativo de trabalho, para que eu pudesse ensinar para ele tudo aquilo que eu havia aprendido naquele dia. Isso foi um incentivo muito grande para mim. Então, eu já sabia que eu queria ser professora. Mas do quê? Paralela a essa minha trajetória, né, como aluna, eu sempre tive uma paixão muito grande pela educação física. E eram as aulas que eu mais desejava, mas, contraditoriamente, eram as aulas em que eu mais me frustrava. Vou explicar isso porque eu tive basicamente 2 vivências em relação à educação física. A primeira, que foi numa instituição particular, na qual eu tinha uma bolsa de estudos, que tinha uma estrutura gigantesca na parte de educação física, mas com foco extremamente esportista e com ênfase no rendimento. Então, nesse contexto, apesar de toda a minha vontade, eu era sempre excluída, porque eu nunca fui uma pessoa habilidosa. Então, eu era sempre aquela que era a última a ser escolhida no time, a que catava a bola para os outros jogarem. E eu até me lembro que a única vez que eu consegui jogar com meus colegas no recreio foi quando eu levei a bola, que aí não tinha jeito, eu era dona, né? Então, eu me lembro disso. E a segunda vivência que eu tive foi quando eu perdi essa bolsa e fui para a escola pública. E lá a educação física ela se resumia em uma bola de futebol para os meninos, que ocupava o espaço todo da quadra, e uma bola de queimada para as meninas, que ficavam no canto que sobrava, né? E eu me recordo de um dia, a minha professora de educação física, como eu tinha uma letra muito bonita, ela pediu para que eu passasse a limpo para ela os conteúdos no diário. Ela me deu uma folha e eu comecei a copiar. E quando eu fui copiando, eu fui vendo uma série de coisas, peteca, ginástica, jogos e brincadeiras, e aquilo me causou uma indignação tão grande, porque eu pensei, poxa vida, a gente podia ter tido tudo isso e não teve? Então eu carreguei essa indignação comigo, e nesse sonho de um dia me tornar professora, eu me formei em magistério, e quando eu fui escolher o curso superior, eu optei pela educação física. Eu entrei na faculdade de educação física achando que eu encontraria um lugar diferente. Também vivi situações de exclusão lá, porque a maioria dos meus colegas vinha do meio esportivo. E eu, sem habilidade, continuei sendo aquela que catava a bola, que era a última a ser escolhida para o time. E lá tinha uma distinção muito grande entre aqueles que iriam seguir a carreira para o lado fitness, das academias, dos treinamentos esportivos, e aqueles que iam optar pela licenciatura, com um desmerecimento muito grande por esses. Mas mesmo assim eu optei pela licenciatura, me formei, prestei um concurso e ingressei na rede pública lá de Belo Horizonte. E quando eu comecei, o que eu mais queria era justamente fazer diferente aquilo que tinham feito comigo. Eu queria que a aula de educação física fosse um espaço onde todos tivessem a oportunidade de participar, independente do nível de habilidade. E logo de cara eu encontrei 2 grandes desafios. O primeiro deles foi essa visão equivocada, estereotipada da educação física, né? Que é colocada num nível inferior dentro da hierarquia de disciplinas na escola e muitas vezes é vista como uma mera recreação ou um tempo livre para os alunos. E esse desmerecimento acaba que é contrário à própria valorização que os alunos dão para a educação física. Porque eu me recordo, nesses 14 anos, não houve uma vez em que eu não passasse pelo portão da escola, que não tivesse vindo um aluno até mim correndo e perguntar, professora, hoje tem educação física? E sempre que eu respondia sim, essa resposta era acompanhada de uma explosão de alegria e de empolgação, e que me dava um retorno, uma satisfação muito grande. E isso era usado até como uma moeda de troca na escola, com os alunos, pelo bom comportamento. Até que chegou um ponto em que uma vez eu fui pegar uma turma na sala e a professora virou para mim e falou assim, não, hoje a educação física deles é na sala porque eles não merecem ir para a quadra. Como assim? Então, eu comecei a fazer todo um trabalho de bater o pé firme, que todos tinham direito de participar da minha aula,
e que a educação física tinha sua importância na escola. O segundo grande desafio que eu encontrei foi justamente receber crianças com deficiência na minha aula. E vocês vão de convir comigo que a gente é formado para lidar com um padrão de aluno, e eu vi que as minhas estratégias, elas eram insuficientes para lidar com aquela diversidade, com aquela diferença. Isso me causava uma angústia muito grande, porque eu ia embora para casa pensando assim, o que eu fiz por essa criança hoje? Só recebê-la com carinho, com respeito, não basta. Elas estão ali na escola, assim como as outras, para se desenvolverem. E eu me cobrava muito sobre o que eu tinha feito em relação a isso. E eu me lembro de um aluno que me marcou muito, que ele tinha uma doença degenerativa, que ele começou a perder a força nas pernas e isso gerava nele muitas quedas. E um dia, nesse trajeto da sala até a quadra, ele caiu na minha frente. Quando eu fui levantá-lo, ele se recusou a levantar e começou a chorar. E virou para mim e falou assim, professora, eu não consigo mais. E aquilo me tocou fundo, porque eu pensei assim, eu não posso permitir uma criança na minha frente desistir dela própria, tem que haver uma forma, tem que ter um jeito. Então eu falei com ele, não, você consegue sim, de alguma forma a gente consegue. Aí eu abracei ele pelas costas, coloquei os pés dele em cima dos meus e fiz das minhas pernas as pernas dele para que a gente pudesse chegar até a quadra. E isso e outras situações me impulsionaram sempre a buscar informação. Fiz diversos cursos, procurei pós-graduação nessa área de inclusão e sempre procurei adotar uma prática com os meus alunos que fosse compartilhada, para que a gente junto pudesse descobrir soluções para aquelas dificuldades que se apresentavam no dia a dia, para que esse processo de inclusão não partisse só de mim, mas que partisse daquele grupo todo que também deveria incluir aquele colega na aula. E a gente começou a desenvolver vários projetos que inclusive renderam bons frutos e até alguns prêmios. Em 2005, a gente recebeu o prêmio Paulo Freire, lá em Minas Gerais, justamente por essas estratégias em inclusão. Em 2011, eu recebi o prêmio Educador Nota 10 na categoria de Educação Física. E na defesa desse projeto, junto das outras disciplinas, eu recebi o prêmio de Educador do Ano, algo que era inédito para a educação física, que até então não havia ganhado, né? E justamente com o projeto de circo, que era um projeto que representava não só a perspectiva da inclusão, mas dessa diversidade, dessa ampliação de conhecimento que eu sempre busquei levar para as minhas aulas de educação física. Eu fiz um mestrado em educação, com foco na área de educação inclusiva, e comecei a atuar num outro segmento, que é de formação de outros profissionais e de professores, dentro dessa área de inclusão e dentro da educação física. Tive a oportunidade de já ir para vários cantos do país, e é um trabalho que me dá uma satisfação muito grande, porque eu sempre pensei na minha prática em aprender com os outros. Eu pensava que se eu me fechasse ali no meu mundinho, eu deixaria de aprender e de compartilhar experiências. A mensagem que eu tento levar sempre de defesa é daquela educação física que acolhe a todos e da gente pensar na inclusão do corpo na escola, da inclusão da educação física como algo extremamente necessário para a formação do indivíduo e da inclusão das pessoas com deficiência como sujeitos de direitos dentro da escola. Essa mensagem que eu busco levar, e é engraçado como a vida é um ciclo, né? Eu fico vendo hoje em dia a minha filha mais velha, Sofia, buscando, de forma similar ao que eu fazia, ensinar aos dois irmãos mais novos, Paulo e João Gabriel, tudo aquilo que ela aprende da mesma forma como eu fazia. E é engraçado a gente ver como a vida continua, né?